Toda madrugada, no mesmo trecho da estrada de terra, ele aparecia, parado, imóvel, sempre me olhando, até o dia em que ele não estava mais parado. Isso aconteceu comigo no final de 2021, quando eu trabalhava como motorista para uma transportadora no interior de Minas. Fazia entregas noturnas entre cidades pequenas, geralmente passando por estradas de terra pouco movimentadas. O trecho que eu mais percorria era entre Itaguara e uma fazenda a cerca de 15 quilômetros da cidade, cruzando por uma estrada rural cercada por mata dos dois lados. Na maioria das noites, eu não cruzava com nenhum outro carro. Só eu, o barulho dos pneus na terra e o som do motor. Na primeira vez que vi o homem, era pouco depois das 3 da manhã. Eu estava voltando para a cidade, após deixar uma carga leve na fazenda. A estrada estava coberta por uma neblina fina e o farol do caminhão mal iluminava 5 metros à frente. Foi quando eu o vi. Ele estava parado do lado direito da estrada, completamente imóvel, com uma roupa escura e uma camisa branca por baixo, a cabeça baixa, como se estivesse olhando para o chão, e os braços soltos ao lado do corpo. Não parecia um fazendeiro, nem parecia estar esperando por carona. Parecia fora de lugar. Passei por ele devagar, achando que talvez estivesse passando mal. Olhei pelo retrovisor, mas ele não se mexeu, nem um passo, nem um gesto, só parado como uma estátua. Cheguei em casa com um peso no peito que não soube explicar. Na noite seguinte, fiz o mesmo trajeto e lá estava ele, mesmo lugar, mesma postura, mesmo horário. Dessa vez, eu acelerei. Me arrepiou o fato de estar no mesmo ponto, como se me esperasse. Tentei racionalizar. Talvez fosse algum morador da região, um andarilho, ou um desses malucos que ficam vagando por aí. Mas havia algo errado nele, algo que me fazia evitar olhar direto. Na terceira noite, eu me preparei. Decidi parar o caminhão, tentar falar com ele, saber se precisava de ajuda ou se estava ali por algum motivo real. Peguei uma lanterna e até deixei o celular gravando, por precaução. A estrada estava vazia, como sempre. O relógio marcava 3:08 quando vi a silhueta surgir pela neblina. Parei o caminhão a uns 5 metros de distância e desci. Tá tudo bem aí? Perguntei, mantendo distância. Ele não respondeu. Iluminei com a lanterna. A luz bateu direto no rosto dele. E foi aí que percebi. Ele estava de olhos abertos, bem abertos, mas não piscava. Não reagia à luz. Não se incomodava com nada. Só olhava fixo para frente, como se eu nem estivesse ali. Um arrepio subiu pela minha espinha. Algo no olhar dele me deu a sensação de que ele via muito mais do que eu podia imaginar. Voltei para o caminhão sem dizer mais nada e fui embora. Naquela noite, sonhei com ele. Sonhei que ele estava no banco do passageiro, me observando enquanto eu dirigia, com aquele mesmo olhar vazio. Por alguns dias, pensei em mudar de rota, pedir para outro motorista assumir. Mas minha carga era leve e era o meu trabalho. Decidi continuar, mas evitava olhar para o lado quando passava por ele. Até que, numa madrugada chuvosa, ele não estava mais do lado da estrada. Ele estava no meio dela. Frenei com tudo, quase derrapei. O farol iluminou completamente a figura, encharcado, mas imóvel, cabeça ainda baixa. Não consegui ver seu rosto direito. Só percebi que ele estava mais próximo, mais real. Como se estivesse ganhando forma. Buzinei. Nada. Acelerei de novo e desviei dele, coração disparado. E, por puro reflexo, olhei pelo retrovisor.
Ele tinha levantado a cabeça e parecia sorrir. Na manhã seguinte, contei tudo para o dono da transportadora. Ele era mais velho, morava na região há décadas. Quando mencionei o trecho da estrada e o homem parado, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: já ouvi histórias assim, desde que eu era moleque. Falam de um homem que morreu atropelado ali, nos anos 80. Trabalhava em uma fazenda da região. Nunca encontraram o corpo, só o caminhão amassado e com o para-brisa quebrado. Perguntei se era verdade. Ele só respondeu: só sei que ninguém aqui gosta de passar por lá depois das 3 da manhã. Na última noite que vi aquele homem, algo mudou. Eu já estava acostumado a vê-lo parado, mas naquela madrugada ele não estava na estrada. Eu até achei que tivesse acabado, que aquilo finalmente tinha passado. Mas quando parei o caminhão na garagem de casa, notei algo pelo retrovisor. Um vulto no banco de trás. Virei para trás num impulso. Nada, mas no espelho retrovisor ainda estava lá. Um reflexo que não combinava com nada que estivesse dentro do caminhão. Só um vulto escuro, imóvel, como se tivesse me seguido até ali. Saí correndo e não dormi naquela noite. No dia seguinte, pedi transferência de rota. Nunca mais dirigi por aquela estrada. Mas às vezes, quando passo por espelhos ou olho pelo retrovisor à noite, sinto que ele ainda está me observando, esperando a próxima madrugada. Eu nunca acreditei quando minha avó dizia que o poço no quintal era amaldiçoado. Mas tudo mudou na noite em que ouvi meu nome ser sussurrado lá de dentro. Essa história aconteceu quando eu tinha 13 anos. Meus pais me mandaram passar as férias de julho na casa da minha avó, no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Peçanha. A casa dela era simples, antiga, cercada por mata e ficava longe da parte mais movimentada da cidade. Nada de internet, nada de TV, só o som dos passarinhos e o barulho das folhas com o vento. No primeiro dia, minha avó me deu uma regra muito clara: não chegue perto do poço. Ela apontou com o dedo enrugado para um velho poço de pedra no fundo do quintal. Tinha uma tampa de madeira velha cobrindo, presa com uma corrente grossa e um cadeado. Promete? Ela insistiu. Você não vai até lá, nem de dia. Achei exagerado, mas prometi. Criança da cidade, né? Não achei que aquilo fosse importante. Só que a forma como ela disse aquilo parecia mais medo do que preocupação. Nos primeiros dias, tudo foi normal. Eu brincava com uns brinquedos antigos que ela guardava, ajudava a regar as plantas e passava as noites ouvindo as histórias dela. Mas o poço sempre chamava minha atenção. Era como se estivesse me esperando. Toda vez que eu passava pela janela dos fundos, dava para ver a tampa de madeira lá no fim do quintal, meio inclinada, como se tivesse sido mexida. E então, na quinta noite, eu acordei com um som estranho, um som abafado, como alguém chamando meu nome. Pedro. Abri os olhos devagar. Era madrugada. A casa estava completamente escura. O único som era o tic-tac do relógio antigo na sala. Pedrinho, vem cá. Dessa vez, ouvi claramente uma voz rouca, baixa, quase infantil. Vinha dos fundos da casa. Me levantei devagar e fui até a janela do quarto. O quintal estava envolto por uma neblina fina, mas mesmo assim consegui ver o poço. A tampa estava aberta. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender se ainda estava sonhando.
mas os sussurros continuavam. Tá frio aqui? Me ajuda a sair. Corri para o quarto da minha avó e bati na porta. Ela abriu num susto, os olhos arregalados. Você ouviu isso? Perguntei ofegante. Ela me olhou por alguns segundos e respondeu. Você ouviu o que ele falou? Naquela hora, o medo que eu já estava sentindo triplicou. Ela me puxou para dentro do quarto, trancou a porta e começou a rezar em voz baixa, como se já tivesse passado por aquilo antes. Eu não dormi mais naquela noite, nem na seguinte. Na manhã seguinte, fui até o quintal. Minha avó tinha saído para comprar pão. O poço estava fechado novamente, com a tampa no lugar e o cadeado preso. Mas a corrente estava molhada, como se tivesse sido aberta durante a noite. E ali, na borda de pedra, havia marcas de dedos, como se alguém ou alguma coisa tivesse se agarrado ali para tentar sair. Mais tarde, perguntei à minha avó por que ela tinha tanto medo daquele lugar. Ela hesitou, mas acabou contando. Esse poço foi cavado pelo seu bisavô. Dizem que ele ficou estranho depois disso. Ouvia vozes, via coisas. Um dia, ele disse que algo lá embaixo queria sair. Uma semana depois, ele sumiu e o poço ficou assim. Assim como? Perguntei. Ela respirou fundo. Ele chama só à noite. Só quando você está sozinho. Na última noite, antes de eu voltar para casa, acordei com algo ainda pior. A janela do meu quarto estava aberta e do lado de fora, a poucos metros da casa, alguém ou algo estava em pé ao lado do poço. Não dava para ver o rosto. Era uma silhueta escura, magra demais, com os braços pendendo ao lado do corpo. E mesmo com a distância, ouvi de novo. Pedro, abre o poço para mim. Corri para o corredor, mas parei seco. A porta dos fundos estava destrancada, entreaberta. Quando fui fechá-la, vi que a tampa do poço estava no chão, totalmente arrancada. Voltei para o quarto da minha avó em pânico. Ela já estava acordada. Me olhou como se já soubesse. Ficamos em silêncio até o amanhecer, ouvindo bem distante, lá do fundo do quintal, o som de algo arranhando pedra, como se estivesse tentando escalar de volta. Voltei para casa no dia seguinte. Minha avó me deu um abraço apertado e disse: não olhe para trás no portão, e eu obedeci. Hoje, tenho 25 anos. Nunca mais voltei àquela casa. Mas às vezes, quando estou deitado, quase dormindo, ouço como se algo me chamasse lá de longe, do escuro. Pedro! E toda vez que escuto, tenho a estranha sensação de que, onde quer que o poço esteja agora, ele está cada vez mais perto. O primeiro grito parecia distante, quase humano. O terceiro veio de dentro da floresta e soava exatamente como a minha esposa, que havia desaparecido ali semanas antes. Essa história aconteceu em 2022 e até hoje eu não consigo falar dela sem sentir o estômago revirar. Me chamo Rodrigo e na época morava com minha esposa, Carolina, numa fazenda herdada do meu avô, perto de uma cidade pequena no interior do Paraná. A fazenda era cercada por mato dos dois lados, mas o que me incomodava mesmo era a floresta atrás da casa. Densa, escura, com árvores tão altas e próximas que a luz mal tocava o chão. Meu avô dizia que a mata guarda o que é dela. Na época, achei que era só conversa de velho. Agora, eu sei que ele estava avisando. Carolina sempre gostou de caminhar sozinha no final da tarde.
E a floresta, apesar de assustadora, tinha uma trilha antiga que levava até uma cachoeira. Ela ia lá com frequência, mesmo quando eu não podia acompanhá-la, até o dia em que ela não voltou. Naquele fim de tarde, ela saiu como sempre, com uma mochila leve, dizendo que não demoraria. Estava calor, o céu limpo. Por volta das 6, comecei a estranhar a demora. Às 7, fui até a entrada da trilha com uma lanterna. Chamei. Nada. Às 8, entrei floresta adentro, gritando por ela, varrendo cada canto com a luz fraca. Nada. Achei que ela tivesse se perdido ou escorregado em alguma parte mais íngreme da trilha. Passei a noite procurando, desesperado, mas sem sucesso. No dia seguinte, chamei a polícia. Cães farejadores, buscas com drones, moradores ajudando. 3 dias depois, encontraram a mochila dela perto de uma clareira, rasgada como se tivesse sido arranhada por alguma coisa. Nenhum sinal dela, nenhuma pista real. O caso esfriou, mas eu continuei ouvindo os gritos. A primeira vez foi numa madrugada, umas 3 semanas depois do desaparecimento. Eu estava deitado, quase dormindo, quando ouvi um grito vindo da mata. Feminino, longo, desesperado. Corri para fora com a lanterna, achando que estava ficando louco. Mas o grito veio de novo, mais fundo na floresta, ecoando entre as árvores. E o pior, soava como ela. Rodrigo! Fiquei paralisado. Era a voz da Carolina. Eu reconheceria em qualquer lugar. Corri até a beira da trilha, gritando de volta. Mas tudo o que ouvi foi o vento balançando as folhas. No dia seguinte, ninguém acreditou. Disseram que eu estava em choque, ouvindo coisas, mas então começou a se repetir. Por 4 noites seguidas, à mesma hora, 3 da manhã, o grito vinha, sempre da mesma direção, sempre a mesma voz, mas nunca mais perto, como se estivesse presa em algum lugar, ou me chamando. Na 5ª noite, tomei coragem, peguei lanterna, bota, casaco e um facão e entrei na floresta. Era como andar num mundo que não queria ser explorado. O ar estava pesado, úmido, e tudo era coberto por neblina, mesmo sem chuva. Caminhei por quase 20 minutos, seguindo os gritos, que vinham e iam, como se a floresta estivesse brincando comigo. Cheguei até a clareira, onde haviam achado a mochila dela, e lá havia algo novo. Um círculo de objetos no chão, colares, pulseiras, pedaços de roupa, todos dela. No centro, uma pedra grande, coberta por marcas ou símbolos. Nenhum deles eu reconhecia, mas todos pareciam arranhados, como feitos por unhas. Foi aí que ouvi o último grito, bem atrás de mim. Me virei num pulo e iluminei os arbustos. Nada, mas o grito tinha sido ali, a voz dela, chorando. Rodrigo, me ajuda. Não sei explicar o que aconteceu, mas algo dentro de mim congelou. Eu sabia que aquilo não era natural, não era humano. Corre! Corri sem olhar para trás, com o facão na mão e o coração prestes a explodir. Quando cheguei em casa, me tranquei no quarto e chorei até o amanhecer. Desde aquela noite, nunca mais entrei na floresta. Mas os gritos continuam. Às vezes, estou no banho e ouço ao longe, como se o vento os trouxesse. Outras vezes, acordo no meio da madrugada com a voz dela ecoando no quintal. Uma vizinha jurou ter visto uma mulher magra de cabelo longo, parada na beira da floresta no final de uma tarde, olhando para casa. Mas quando chamou, ela se virou e desapareceu no mato. Já tentei sair dali, vendi a fazenda,
fui morar em outra cidade. Mas não adianta. Na última semana, acordei com um grito vindo do lado de fora da janela do meu apartamento, no terceiro andar. A mesma voz, a mesma frase. Rodrigo, você me deixou lá. A floresta levou a Carolina. E agora eu acho que ela, ou o que restou dela, está tentando me levar também. Dizem que as luzes daquela cabana ficam acesas todas as noites há mais de 40 anos. Mas ninguém vive lá desde o incêndio. Descobri isso da pior forma possível, quando decidi sair da estrada de terra e seguir a trilha que levava até as árvores. Isso aconteceu há cerca de 2 anos, durante um fim de semana, no interior de Minas Gerais. Meu primo Paulo me convidou para passar uns dias no sítio da família dele, uma propriedade isolada entre colinas e estradas de terra, a uns 20 quilômetros do povoado mais próximo. Sem sinal, sem vizinhos, só a gente, o silêncio e as estrelas. Eu precisava desse descanso. A vida na cidade estava me consumindo e o Paulo prometeu só natureza e sossego. Na primeira noite, tudo foi tranquilo. Jantamos, tomamos umas cervejas, conversamos em volta da fogueira. Mas, na segunda noite, algo estranho aconteceu. Estávamos sentados na varanda quando percebi uma luz fraca, alaranjada, brilhando através das árvores, lá para o lado da mata fechada ao norte. No começo, achei que fosse o reflexo do pôr do sol, mas não diminuía. Pelo contrário, parecia ficar mais forte quanto mais escuro ficava o céu. Paulo me viu encarando. Ah, ele disse como se já soubesse o que eu ia perguntar. Você viu, né? A luz da cabana. Que cabana? Perguntei. Ele deu de ombros. Uma cabana velha no meio do mato. Queimou faz anos, mas as luzes continuam acesas. Todo mundo aqui sabe disso, mas ninguém chega perto. Achei que fosse piada e dei risada, mas ele não sorriu. Deve ser alguém acampando, falei, tentando achar uma explicação. Ele balançou a cabeça. Aquela luz tá lá faz décadas, sempre no mesmo lugar. Meu avô dizia que um cara da cidade tentou ir lá ver uma vez. Nunca mais voltou. Insisti, mas ele não quis continuar o assunto. Ficou calado, meio incomodado. Mudou de tema e logo depois foi dormir. Mas a curiosidade já tinha acendido dentro de mim, igual aquela luz no meio da mata. Na noite seguinte, Paulo precisou ir até a cidade, buscar umas coisas no mercado. Me chamou, mas eu disse que estava cansado. Mentira, eu já tinha um plano. Esperei ele sair, peguei minha lanterna, uma jaqueta e um canivete, só por precaução, e segui em direção à mata. A luz estava lá, fraca, mas constante, como se viesse de uma lamparina ou de uma lâmpada antiga. O estranho era o silêncio. Nenhum som de grilos, pássaros ou vento. Até meus passos nas folhas pareciam abafados, como se o próprio mato estivesse me vigiando. Depois de uns 20 minutos andando, eu vi a cabana. Ficava num pequeno vale entre 2 colinas. A estrutura parecia ter sido queimada, madeira escurecida, telhado torto, mas estava de pé. As janelas estavam intactas, embora embaçadas, e lá dentro havia luz, um brilho quente, tremeluzente. Cheguei mais perto. O cheiro de terra molhada misturado com algo metálico, como fio queimado, tomou conta do ar. A porta da frente estava entreaberta. Eu devia ter ido embora, mas não fui. Por dentro, a cabana estava intacta. Não exatamente limpa, mas arrumada.
Uma mesa com 2 cadeiras no centro do cômodo, 2 pratos postos, a lareira ainda com cinzas recentes. Uma única lamparina sobre a mesa iluminava tudo com um brilho suave, amarelado. Mas o que me congelou por completo foi a foto na parede. Uma fotografia em preto e branco de uma família. Um homem, uma mulher e um menino de uns 10 anos, todos sorrindo. E o menino era igual ao Paulo. Mesmo rosto, mesmo olhar, mesmo sorriso torto. Mas a foto parecia ter sido tirada há décadas. Meu coração começou a bater forte. Cheguei mais perto, examinei os detalhes. Não era semelhança, era ele. Minha lanterna piscou. Foi quando ouvi passos no andar de cima. Passos leves, lentos, como se alguém estivesse caminhando sobre o assoalho antigo. Congelei, encarando o teto. A cabana não devia ter ninguém. Eu estava sozinho, ou pelo menos achava que estava. Os passos pararam, direto acima de mim. A lamparina se apagou. Não piscou, apagou do nada, como se alguém tivesse colocado a mão sobre a chama. Saí correndo. Não pensei, não olhei para trás, só corri. Galhos batiam no meu rosto, rasgavam minha jaqueta, mas eu nem sentia. O coração parecia explodir no peito. Só parei quando vi as luzes do sítio novamente. Paulo já estava de volta, sentado na varanda com um cigarro na mão. Me olhou chegar suado, sujo, pálido. "Você foi lá, né?" Perguntou sem emoção. Só consegui balançar a cabeça. Ele entrou na casa sem dizer nada e voltou com um álbum de fotos antigo. Abriu numa página específica e me entregou. Era a mesma foto, a mesma família. Mas agora Paulo estava ao lado dela, apontando. "Esse aí era o tio Mauro", disse, apontando o menino. Morreu num incêndio quando tinha 10 anos. Eles moravam naquela cabana. O pai dele, meu avô, nunca superou. Fechou o álbum devagar e me encarou. "Nunca mais vai lá. Aquela luz não é pra gente ver." Nunca mais voltei ao sítio. Mas às vezes, quando apago a luz do meu quarto e o silêncio se instala, lembro daquela cabana e penso se a luz ainda está acesa. Ou pior, se um dia ela vai se apagar, porque alguém já está lá dentro. Quando entramos naquela casa, o cheiro de madeira antiga e mofo era sufocante, mas tudo lá dentro estava limpo, arrumado, como se alguém tivesse saído há poucos minutos. O problema é que, segundo os vizinhos, ninguém morava ali há mais de 50 anos. Isso aconteceu há 3 anos, durante uma viagem que fiz com 2 amigos de faculdade, o Marcelo e a Luísa. Resolvemos alugar uma chácara antiga no interior de São Paulo, perto de São Luís do Paraitinga, para passar um final de semana desconectados, longe da cidade. O lugar era bonito, cercado por mata, com uma estradinha de terra que levava até a casa principal. Uma construção antiga de madeira e pedra, que constava como rústica e preservada no anúncio. Mas logo de cara percebemos que havia algo estranho. Chegamos por volta das 3 da tarde. A primeira coisa que notamos foi o silêncio. Não um silêncio comum de interior, mas um silêncio pesado, como se o ar não quisesse transmitir som. Nem vento, nem cigarra, nem pássaros. E a casa parecia mais antiga do que nas fotos. As janelas eram de madeira escura, com cortinas amarelas desbotadas. O jardim estava perfeitamente aparado, embora ninguém parecesse cuidar daquilo. Marcelo foi o primeiro a fazer uma piada. "Parece cenário de filme de terror, né?"
A Luísa riu, mas nervosa. E eu confesso, meu estômago virou. Dentro da casa, tudo estava organizado. Demais! Móveis de época, carpete vermelho impecável, uma vitrola no canto com um disco parado como se tivesse acabado de tocar. A mesa da sala de jantar posta com pratos de porcelana e talheres brilhando. Mas havia poeira nas janelas, nos batentes. Não fazia sentido. Nosso plano era passar só 2 noites. Então, decidimos não nos preocupar. Pegamos os quartos, deixamos as malas e tentamos aproveitar a tarde. Mas no começo da noite, algo bizarro aconteceu. A luz do corredor, uma lâmpada amarelada pendurada por um fio, começou a piscar. Achei que era fiação velha, normal. Mas logo depois, a vitrola da sala ligou sozinha. A agulha caiu sobre o disco e começou a tocar uma música antiga, estilo valsa. Fomos até lá, meio rindo, meio tensos, achando que era algum tipo de mau contato. Desligamos da tomada. Não adiantou. O disco continuou tocando. E quando tiramos a agulha manualmente, a música ainda tocava. Baixo, como se viesse de dentro da casa. Naquela noite, ninguém conseguiu dormir direito. Por volta das 2 da manhã, Luísa veio bater no meu quarto, pálida, tremendo. Disse que alguém tinha passado pelo quarto dela. Eu ouvi passos no corredor e alguém parou na porta. Achei que fosse o Marcelo, mas ela hesitou. Não era o som de um homem. Era como se a pessoa estivesse descalça, leve ou assobiando. Fui checar. O corredor estava vazio. Marcelo estava dormindo, ou parecia estar. A partir daí, começamos a perceber os detalhes. Os relógios da casa estavam todos parados às 03h17. O calendário da cozinha mostrava a data 12 de agosto de 1973. E dentro de uma gaveta, achamos um jornal da mesma data. As páginas estavam como novas, frescas, nenhum sinal de envelhecimento. Marcelo, que até então era o mais cético, ficou em silêncio por horas. Na manhã seguinte, decidimos sair dali, mas o carro não ligava, nem tranca elétrica, nem sinal no celular. Nada funcionava. A estrada de terra parecia ter se alongado, como se a casa estivesse agora mais distante do resto do mundo. Foi aí que a Luísa teve a ideia de voltar à cidadezinha caminhando. Pegamos mochilas com água e começamos a seguir a trilha da estrada. Andamos por quase 3 horas, mas só víamos árvores e mais árvores. E então, lá estava ela de novo. A casa, a mesma casa à nossa frente. Era impossível. A gente tinha andado para longe. Não era para estar ali. Dessa vez, a porta estava aberta e alguém tinha posto a mesa para 3 pessoas. Foi a gota. Marcelo começou a gritar, dizendo que era tudo um pesadelo. Luísa chorava, sem conseguir respirar direito. Eu não sei porquê, mas entrei na casa de novo. A vitrola tocava. A música agora era um bolero lento. Na parede havia uma foto em preto e branco, que antes não estava lá. 3 pessoas, um homem, uma mulher e um garoto muito parecido comigo. Fiquei paralisado. Nesse momento, os ponteiros dos relógios voltaram a se mover. Todos ao mesmo tempo. 03 or 17. 03-80, 0399. E então, tudo parou de novo. Fomos embora naquela mesma tarde. O carro funcionou do nada, como se nada tivesse acontecido. Quando chegamos à cidade, perguntamos sobre a chácara. O dono do mercadinho olhou para a gente com espanto. Aquela casa? Mas ela foi queimada num incêndio em 1983.
3 pessoas morreram lá, um casal e o filho adolescente. Vocês viram alguém lá? Desde então, nunca mais voltei ao interior, mas de vez em quando, às 03:17 da manhã, acordo com uma música tocando ao longe e tenho certeza de que, se eu voltar, a mesa ainda vai estar posta, esperando a gente.